Olá, galerinha! Voltamos para mais uma videoaula do professor Janderson, dando continuidade ao nosso assunto para o segundo bimestre. Na última aula falamos sobre ossos. Hoje falaremos sobre músculos. Bom, a gente viu na aula passada sobre a questão do movimento, né? Os dois, tanto o esquelético como o muscular, mais o nervoso, são os responsáveis pelo movimento do nosso corpo. Os ossos ele vai sustentar, vai proteger alguns órgãos vitais, e o músculo ele vai entrar com a função de movimento, ele vai puxar, ele vai questionar aquele fator força. E existe três tipos, e cada um dos tipos com suas características específicas. Sistema muscular. O sistema muscular, como a gente já ouviu falar, é responsável pelos movimentos. Esses movimentos podem ser voluntários e involuntários. Os movimentos voluntários são aqueles que a pessoa deseja fazer, né? Ela quer realizar. Já os movimentos involuntários são aqueles que não tem comando, né? Acontece mesmo sem você estar ali ordenando, desejando. Mesmo assim, o subconsciente ele faz com que aconteça esses movimentos sem você estar comandando, né? O nosso sistema nervoso ele comanda sozinho. Existe o movimento externo, que é a parte de fora, né? Como braço, pernas, língua, tudo isso você consegue realizar. E existe os movimentos internos, que são dentro. É o caso de contrações do estômago, vasos sanguíneos, bexiga, tudo isso são fatores que acontecem dentro do nosso corpo. Tipo de músculos. Existem três tipos de músculos. O primeiro, o músculo esquelético. Esse músculo esquelético ele está relacionado com o movimento, com a movimentação da maior parte do corpo, né? E essa movimentação é externa, fora. Tem a maior resistência, né? Ou seja, tem uma quantidade de força maior, ele precisa de uma quantidade maior de força para realizar seus movimentos. E os movimentos são voluntários, ou seja, aquele que você comanda, aquele que você deseja movimentar, você ordena. Alguns exemplos de braço, né? Pernas, língua. Então, são movimentos em que você precisa ordenar, você está ali desejando, você está querendo realizar. O músculo esquelético ele é um dos músculos que você consegue estar comandando. O músculo liso ele já não tem essa mesma vontade, né? A movimentação é involuntária, ou seja, você não comanda, você não cria essa vontade, não segue ordens. É um movimento de contrações dos órgãos do corpo, ou seja, é interno, dentro do corpo humano, e tem uma resistência menor, não tem força, tá? Ele não necessita dessa quantidade de força para realizar esses movimentos internos, e por estar baseado praticamente em movimento dos órgãos internos, então ele não precisa ter tanta força assim para realizar esses movimentos internos. Esses movimentos podem ser vistos em vasos sanguíneos, tá? Estômago, intestino, bexiga, ou seja, são órgãos que você não precisa estar comandando, você não precisa estar ordenando a questão dos movimentos desses órgãos. Todos os movimentos internos na questão desses órgãos são involuntários, né? Acontece mesmo sem você estar ali comandando, desejando que aconteça. Muscular ou músculo cardíaco, ele movimenta o coração, tá? Está exclusivamente no coração. Então, nosso coração ele é um órgão muscular. E esse músculo do coração, ele é um músculo cardíaco, tá? Que
precisa sim de força, tem uma resistência, pois o coração ele necessita de uma resistência porque ele é uma bomba de pressão. Esse movimento é involuntário, tá? Você não está ali controlando as batidas do coração. E é somente encontrado no coração. Então é o único órgão que tem o músculo cardíaco, tá? Somente no coração. Então o movimento também é involuntário. Os músculos, assim como a questão dos ossos, eles são unidos na questão do movimento do corpo. Existe uma estrutura chamada tendão que ajuda na questão da união do movimento do nosso corpo. O tendão é um músculo que fica na articulação porque ele necessita ligar os ossos. A gente sabe que a articulação é quando tem um encontro de 2 ou mais ossos. Então, nesse encontro, existe o músculo que vai unir esses ossos. Tá? Esse músculo é esquelético, ou seja, tem uma força maior, porque ele realiza a união dos ossos. Então, ele é o responsável pelo movimento. Então, se ele é responsável pelo movimento dos ossos, ele necessita ter uma resistência maior. Tá? Então, toda a articulação, toda a união dos ossos necessita de um tendão para que aconteça o movimento. Se um tendão desse romper ou se desligar, é necessário fazer uma cirurgia para você não ficar com os movimentos prejudicados. Músculo esquelético. O músculo esquelético ele tem essa questão do movimento, como a gente já falou, em 2 fatores. Tá? Esse músculo ele vai contrair e relaxar. Quando ele contrair, ele vai encolher a parte que está tendo mais força, ou seja, ele vai puxar esse músculo, sendo que a parte contrária vai estar relaxada, né? Então vai ficar afrouxada. Então vai afrouxar o lado relaxado e vai puxar, encolher a parte que está contraindo. Então nosso músculo ele exercita esses 2 movimentos ao mesmo tempo. Contrai, relaxa, contrai, relaxa. A parte que está contraindo é a parte que está tendo força. A parte oposta está relaxando. Tá? Quando um puxa, o outro lado relaxa. Quando o lado que estava relaxado, né, exercita uma força maior, ele começa a ter um movimento de puxar novamente. Então, quando um puxa, o outro relaxa. Quando o lado que puxou relaxa, o outro começa a puxar o órgão de volta, né, a parte do corpo. Isso faz a parte do corpo ir e voltar para a posição que estava. Então, o braço ele vai, quando está sendo puxado, e ele retorna para a posição inicial, porque o músculo que estava relaxado começa a contrair do lado oposto. Tá? Então, ele tem esses 2 fatores, tem o flexor e o extensor. Quando puxa os ossos, o flexor, quando ele puxa os ossos, tá? Ele movimenta essa parte que está tendo a força. Quando o extensor puxa os ossos de volta na posição que estavam sendo encontrados, tá? Então o flexor puxa de um lado, o extensor puxa do outro. E assim faz com que tenha um movimento de ida e volta. O músculo que puxa não é o mesmo que vai retornar ao corpo, não. Um músculo puxa para um lado, que é o caso do flexor, e para retornar é preciso que o outro músculo puxe, tá? Então um vai puxar, o flexor puxa para um lado e o extensor puxa para o outro. Nosso corpo também funciona como alavancas. Essas alavancas, elas servem para um esforço muscular, resistência, força, quando você quer tirar um objeto de um lugar para o outro. Então, os ossos e os músculos funcionam como uma alavanca para carregar os objetos que são necessários ou então que você deseja retirar do local. Coluna vertebral. A coluna vertebral ela
é formada por vértebras, né? Que é uma sequência de ossos que são importantes para a sustentação do nosso corpo. Entre cada vértebra, cada osso da vértebra tem cartilagem, né? Essa cartilagem é retirada do atrito, a função dela é retirar o atrito de um osso para o outro. Então, existe o disco de cartilagem. O disco de cartilagem ele vai ficar entre uma vértebra e outra. Ele vai funcionar como uma espécie de amortecedor. Esse amortecedor ele vai servir para tirar o atrito de uma vértebra para a outra. Porque se não fosse esse disco de cartilagem, toda vez que uma coluna vertebral se movimentasse, ela causaria muita dor, porque teria um atrito entre osso com osso. E o atrito osso com osso causaria muita dor e lesões. Então, para que isso não aconteça, existe esse disco de cartilagem bem no meio entre um osso e outro da vértebra. Existem os ligamentos, que ajudam em alguns movimentos do corpo, né? Principalmente dos quadris. Durante toda a vértebra existe um nervo. Esse nervo é muito importante para a questão do movimento do corpo. Tá? Ele fica por dentro de toda a vértebra, levando o responsável para mandar as mensagens dos movimentos. Esse nervo central é chamado de medula espinal. A função da medula espinal é levar a mensagem do cérebro para toda a parte do corpo. Então, qualquer lesão que seja numa medula, numa parte da medula, a outra parte ela fica sem movimento. A medula espinal é responsável por mandar mensagem para toda a parte do corpo. As ordens, as sensações, tudo passa pela medula espinal. Uma lesão nela, o indivíduo pode perder movimento parcial ou total, depende da lesão. Tá? A nossa coluna é dividida em coluna cervical, onde é encontrado o pescoço, coluna torácica, onde é encontrado a parte do tronco, lombar, onde é encontrada a parte da cintura, a parte do sacro, que é a pelve, e o cóccix, que é a parte final da nossa coluna vertebral. Tá? Meu muito obrigado e até a próxima.